Sábado a gente foi comer sushi no Sushi 24 horas, que fica dentro de um posto. E tinha uma TV passando a entrevista da Bela Gil, falando sobre o parto, mostrando cenas do parto dela em casa. E aí ela falou que não são todas as mulheres que têm indicação para fazer o parto em casa, por que ela tinha escolhido, etc, etc e tal. E condições físicas, etc, etc. Nos últimos 3 anos eu tenho estudado mais de perto essa questão do parto domiciliar. E recentemente eu vi um trabalho, descobri um médico que se chama Michel Audin, que é um francês que tem 86 anos, hipertitulado, super estudioso. Eu não me lembro direito, mas talvez 50 mil partos. Ele vem acompanhando e estudando ao longo de toda a vida dele efeitos do parto domiciliar versus parto hospitalar. E algumas observações dele são muito surpreendentes, coisas que eu não pensava. Por exemplo, que o fato de nascer num ambiente hospitalar deixa a pessoa mais propensa a doenças autoimunes. Quer dizer, não é bem doença autoimune, né? É uma questão da preparação da imunidade logo que nasce, que em tese seria melhor para nós estarmos imersos nas bactérias e germes da nossa casa, em relação à alergia, enfim, toda a preparação da nossa imunidade para a vida. E que no ambiente hospitalar a gente não recebe essa preparação, porque a gente não entra em contato com os germes domiciliares. São coisas surpreendentes. E a outra observação dele é que, para que seja melhor o parto, a gente não pode chamar de humanização, a gente tem que chamar de mamiferização ou animalização, que o que facilita o parto é que a mulher possa esquecer que ela é humana e acessar o seu lado animal ancestral, e que isso só é possível, bem mais possível, em um ambiente menos humano. Que ajuda também o parto a presença de mulheres experientes que já tiveram seus bebês, que essa presença também acalma e ajuda. Já o pai, na opinião dele, em geral atrapalha, porque fica com medo, e o medo é contagiante. O medo é, né, ele se propaga, a adrenalina em si se propaga, e a adrenalina é vamos dizer, seria o antiparto, né? Não é calmo, relaxado. Então existem esses benefícios importantes, existem estudos sérios sobre o que facilita, o que não facilita. Agora, é uma realidade no Brasil? Difícil. Porque, por exemplo, acho que faz uns 3 anos também, que eu fiz um CV Explica, que era o meu programa de rádio, na Rádio Elétrica, sobre a história do parto forçado em Torres. Naquela história, a obstetra de plantão obrigou a mãe a fazer a cesárea. Era risco de vida do bebê. E daí eu penso, é muita loucura, né? A pessoa não se dá conta. Ela estava informada e preparada com a doula, estava tudo certo para ter o parto domiciliar e tal e tal. E veio a médica e estragou tudo. É que nem sempre é possível, a gente não pode entrar num delírio, né? Eu entendo, eu acho, sim, gostaríamos de mães preparadas, dispostas a fim de ter partos vaginais. Acho maravilhoso, mas isso também não pode ser uma obsessão. E um discurso que demoniza toda a comunidade médica, que a gente não está a fim de ajudar a nascer bebês mais saudáveis, né? A gente super está a fim disso. Eu super afim, né? Não sei. Existem países com políticas que privilegiam o parto domiciliar. E nesses lugares existem, por exemplo, helicópteros para fazer o transporte dos bebês e da mãe, caso alguma coisa. Nós vamos ter que chegar num consenso aqui no país, porque nós somos um país pobre. A gente não tem como disponibilizar helicópteros para os partos domiciliares. Essa é a realidade onde a gente vive. A gente tem que chegar a um meio termo. Existem hospitais em Porto Alegre, inclusive, certificados pela Unicef, hospitais amigos da criança. Existe a tentativa em alguns lugares de
ter mulheres doulas disponíveis. É claro que tem muita coisa que pode ser melhorada no parto hospitalar. Isso tem caminhado, é uma coisa que está aumentando, a gente está podendo falar mais sobre isso. Quando eu fui doutorando e fazia plantões na obstetrícia do Hospital Presidente Vargas, foi uma experiência complexa, porque eu não conhecia a ideia de violência obstétrica, né? Na época isso não se falava. E às vezes tinha umas doulas lá naquelas várias macas de parto, com as bombinhas apitando para descer ocitocina. E não sabia o que era. Eu ficava tipo, quem são essas mulheres? O que são essas mulheres? E daí fazendo carinho na barriga. São as doulas. E eu, o quê? As doulas? São voluntárias e tal, para ajudar. E das coisas que eu assisti lá ou acompanhei, que eu posso dizer que eu achei ruim, era, por exemplo, a sala de exame, quando as parturientes ficavam caminhando lá na lomba, subindo e descendo, e subiam para fazer o exame para ver quantos dedos tinha de dilatação. Era uma sala que às vezes as auxiliares elas entravam para buscar materiais e coisas e a pessoa estava sendo examinada. Isso foi uma coisa que ficou desagradável, porque eu proibi elas de entrarem lá quando eu estava lá. E aí elas ficaram um pouco #chateadas comigo quando eu tava então de plantão. Mas de resto era tudo ótimo. É a única coisa que eu posso dizer assim que eu acompanhei de desagradável, né? Eu fiz alguns partos lá, foi bem bacana. Eu gostei tanto que eu quase pensei em fazer obstetrícia, mas daí, enfim, pensei em fazer quase tudo que eu passei. Quase todas as cadeiras eu pensava, acho que eu quero fazer isso também. E a gente lá naquela época dava o bebê pra mãe amamentar em sala de parto. E assim, fazíamos, conversávamos. Não era uma coisa violenta, pelo menos nada do que eu assisti em todo o período que eu fiz. Mirarmos, almejarmos, pensarmos, ambicionarmos partos domiciliares, acho legal. Vamos conversar um pouco mais sobre isso, pode ser? Né?